prometeram-nos que o telescópio espacial James Webb seria a nossa janela para a origem de tudo. A máquina que nos daria as respostas para as perguntas que definem a humanidade. De onde viemos? Como é que o universo começou? Mas a história que ele nos está a contar não é um conto de fadas. É um livro de terror cósmico. O que o Webb está a revelar, escondido à vista de todos, é que o universo é mais hostil, mais violento e mais estranho do que a nossa imaginação mais sombria alguma vez concebeu. Das brasas de mundos infernais a fantasmas do tamanho de Júpiter, estamos prestes a desvendar as 10 descobertas que provam que o silêncio do espaço não é pacífico, é ameaçador. E fiquem até o fim, porque a revelação no número 1 não vai apenas surpreendê-los, vai mudar a forma como sentem a escuridão quando olham para o céu noturno. A abrir a nossa lista no número 10 está um mundo que não pertence a um sistema solar, mas sim a um pesadelo, 55 Cancri. A apenas 41 anos-luz de distância, esta superterra orbita a sua estrela de forma tão sufocante que um ano dura meras 18 horas. Está acorrentado gravitacionalmente, o que significa que um lado é um inferno perpétuo, virado para o seu sol, enquanto o outro está congelado numa escuridão eterna. As temperaturas no lado diurno são tão extremas que a superfície não é rocha, mas sim um oceano global de magma a ferver. A mais de 1.500 graus Celsius, as próprias pedras derretem e fluem. Mas o detalhe verdadeiramente arrepiante veio do Webb. Os cientistas assumiram que um planeta tão torturado não poderia ter atmosfera. A sua estrela já a teria arrancado. No entanto, o Webb detectou a assinatura química de uma atmosfera rica em dióxido e monóxido de carbono. Esta não é a sua atmosfera original. É uma mortalha tóxica que está a ser constantemente expelida do oceano de lava, apenas para ser violentamente arrancada pela sua estrela. Este mundo não está morto. Está preso num ciclo vicioso e infinito de sufocamento e renascimento. Uma agonia geológica que nunca termina. No número 9, confrontamos um puro terror existencial. Os planetas órfãos. Mundos sem sol, sem dia e sem casa. Planetas que foram violentamente expulsos dos seus sistemas solares e condenados a vaguear sozinhos na escuridão gelada do espaço interestelar. Isso era uma teoria assustadora, e o Webb a tornou real. Ao olhar para o coração da nebulosa de Órion, encontrou dezenas destes solitários cósmicos. A descoberta mais bizarra foi um par deles, apelidados de Jumbos, objetos binários de massa de Júpiter. São 2 planetas colossais, maiores que o nosso Júpiter, presos na órbita um do outro, flutuando juntos no vazio sem fim. Pensem no que isso significa. Um mundo onde o único céu é a visão de outro planeta gigante e escuro. Um lugar onde as temperaturas roçam o zero absoluto, e qualquer atmosfera que um dia existiu está agora congelada como uma camada de gelo na superfície. O mais assustador é como eles chegaram ali. Foram ejetados. A sua existência é a prova de que os sistemas solares não são os mecanismos de relógio estáveis que gostamos de imaginar. São arenas caóticas onde um único empurrão gravitacional pode arrancar um mundo da sua órbita e sentenciá-lo a uma eternidade de exílio. O Webb nos mostrou que esses fantasmas existem e o espaço está cheio deles. A nossa descoberta número 8 eleva a violência a uma escala inimaginável. O universo não só expulsa planetas, mas faz galáxias se devorarem. Graças à visão infravermelha penetrante do Webb, estamos a testemunhar estes atos de canibalismo cósmico em detalhe. Uma das suas imagens mais chocantes é a do sistema ORP-220. O que parece uma mancha de luz ofuscante é, na realidade, o rescaldo de uma colisão frontal entre 2 galáxias. À medida que se fundem, as suas entranhas de gás e poeira colidem, desencadeando um frenesim de formação estelar com o brilho de 1 trilhão de sóis. A nossa Via Láctea inteira tem o brilho de apenas 10 bilhões. Mas isto não é uma fusão graciosa. É uma demolição.
As forças de maré gravitacionais desmembram as majestosas espirais, arrancando longos tentáculos de estrelas e lançando-as para o vazio, criando mais dos planetas órfãos de que acabamos de falar. E aqui está o toque final arrepiante. A nossa própria galáxia, a Via Láctea, está numa rota de colisão direta com a nossa vizinha, Andrômeda. Daqui a uns meros milhões de anos, este espetáculo de destruição não será algo que observamos. Seremos nós. No número 7, uma descoberta que à primeira vista parece promissora, mas que esconde uma verdade inquietante. O Webb detectou moléculas orgânicas complexas há mais de 12 milhões de anos-luz. Estamos a falar de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, ou PAHs. Na Terra, conhecemos estas moléculas como fuligem, alcatrão e poluição. E, no entanto, o Webb encontrou-os em quantidades massivas no universo infantil, na galáxia SPT-04 e o de 847. O que é verdadeiramente perturbador é que este fumo cósmico não estava onde os modelos previam, de distância, nos primórdios do universo. A teoria era simples. Onde há fogo, formação de estrelas, deve haver fumaça, PGAS. Mas o Webb encontrou lugares com muita fumaça e pouco ou nenhum fogo. O fator assustador? Isto sugere que o estado padrão da química do carbono no universo não era criar os blocos de construção da vida. Era produzir em massa os componentes da fuligem e do alcatrão. A vida na Terra pode não ter sido o objetivo da química cósmica, mas sim uma anomalia bizarra que conseguiu emergir apesar da tendência esmagadora do universo para criar poluição. A mente já está a dar um nó? Estamos apenas a meio da nossa descida ao coração sombrio do cosmos. Se estas revelações já estão a abalar a sua percepção da realidade, mostre o seu apoio com um like neste vídeo. E se tiver a coragem de descobrir o que realmente se esconde nas sombras, se inscreva no canal. Acredite, o que vem a seguir é ainda mais estranho. No número 6, entramos no território do puro mistério. Os astrônomos chamam-lhes pequenos pontos vermelhos. Assim que o Webb apontou o seu olhar para o universo mais distante, eles começaram a aparecer em todo o lado, pontinhos de luz vermelha que não deviam estar ali. A questão é, o que são eles? É aqui que o terror começa. Existem duas hipóteses principais, e nenhuma delas é reconfortante. A primeira é que são galáxias recém-nascidas, mas de um tipo que desafia tudo o que sabemos, a arder com uma ferocidade que os nossos modelos não conseguem explicar. A segunda hipótese é ainda mais sinistra. Muitos cientistas acreditam que estes pontos não são galáxias inteiras, mas sim quasares. O brilho ofuscante de buracos negros supermassivos a devorar ativamente matéria. Se isto for verdade, significa que o universo primitivo estava infestado de um número incontável destes monstros, muito para além de qualquer previsão. O debate está aceso, mas a cada nova observação, a balança pende mais para os buracos negros. A pergunta que o Webb nos obriga a fazer é: estamos a testemunhar o nascimento de galáxias ou a olhar para os olhos vermelhos de uma legião de devoradores cósmicos? A incerteza é o verdadeiro terror. Chegamos ao número 5 com uma descoberta que provocou um terremoto na cosmologia. Os próprios cientistas que as encontraram apelidaram-nas de quebradoras do universo. E com razão. O Webb descobriu um conjunto de galáxias que, segundo tudo o que sabemos, simplesmente não têm o direito de existir. De acordo com os nossos modelos, as galáxias são construtoras lentas, crescendo ao longo de milhares de milhões de anos. No entanto, o Webb encontrou galáxias tão massivas como a nossa Via Láctea hoje, mas numa altura em que o universo tinha apenas 500 a 700 milhões de anos. É o equivalente cósmico a encontrar um humano adulto, com 1,80 m de altura, que tem apenas 2 anos de idade. Vai contra tudo o que entendemos sobre crescimento. O que torna isto verdadeiramente aterrador é a ausência de uma explicação fácil. Como é que cresceram tão depressa, tão cedo? Será que a nossa compreensão fundamental da história cósmica está catastroficamente errada? Estas galáxias não quebram o universo,
mas quebram os nossos modelos sobre ele. E se os nossos manuais de ciência estão errados sobre algo tão básico, que outras verdades sobre a nossa realidade estão prestes a desmoronar? E no número 4, ficamos cara a cara com o monstro das profundezas do tempo. Na galáxia Sears 1019, o Webb localizou um buraco negro supermassivo que já existia quando o universo tinha apenas 570 milhões de anos. A sua massa, 9 milhões de vezes a do nosso Sol. Pode não parecer o maior, mas o problema é a sua idade. De acordo com as nossas teorias de crescimento, ele simplesmente não teve tempo para acumular tanta massa. Teria de ter consumido matéria a um ritmo que viola os limites teóricos conhecidos. Então, como é que este monstro nasceu já adulto? As explicações são ainda mais assustadoras. Uma hipótese é o colapso direto, onde uma nuvem primordial de gás de proporções épicas colapsou diretamente num buraco negro massivo, saltando por completo a fase de estrela. A outra é que seja um buraco negro primordial, uma relíquia do próprio Big Bang. Isso significaria que o universo não nasceu apenas com luz, mas também já infestado com as sementes da sua própria destruição. A nossa descoberta número 3 não é um objeto, mas uma crise fundamental na nossa compreensão da realidade. A tensão de Hubble. Simplificando, temos duas formas principais de medir a velocidade de expansão do universo, e elas dão-nos resultados diferentes e incompatíveis. Uma, ao observar o universo próximo e recente, dá-nos um número. A outra, ao analisar a luz do início dos tempos, o Big Bang, dá-nos um número diferente, mais baixo. Durante anos, os cientistas esperaram que fosse apenas um erro de medição. Então veio o James Webb. Com a sua precisão sem precedentes, refez as medições do universo próximo e confirmou o número mais alto. O Webb não resolveu a crise. Ele provou que a crise é real. Isto é profundamente aterrador. Significa que o nosso modelo do universo está fraturado. O início não corresponde ao fim, como se as leis fundamentais da física tivessem mudado a meio do caminho, ou como se um ingrediente desconhecido e exótico estivesse a faltar na nossa receita do cosmos. Uma das consequências mais loucas é que a energia escura, que acelera a expansão do universo, pode estar ficando mais forte, empurrando-nos para um destino conhecido como Big Rip, um futuro onde tudo, desde galáxias a átomos, será violentamente desfeito. Preparem-se, porque o número 2 mergulha na arquitetura invisível do próprio tecido do espaço-tempo. As galáxias não estão espalhadas ao acaso. Elas formam uma estrutura vasta e interligada de filamentos e nós, separados por vazios imensos, a teia cósmica. O Webb está a começar a mapear esta teia no universo primitivo, confirmando que os quasares mais monstruosos vivem precisamente nos nós mais densos desta rede, como aranhas gigantes rodeadas de galáxias que lhes servem de alimento. O que é arrepiante é o que poderá estar a esculpir esta estrutura. A gravidade por si só pode não ser suficiente para explicar a sua complexidade. Especula-se que forças invisíveis, como campos magnéticos com milhões de anos-luz de comprimento, podem estar a guiar a formação de tudo. Alguns cientistas até notaram a semelhança perturbadora entre a estrutura da teia cósmica e as redes neuronais do cérebro humano. Isto levanta uma questão existencial. Que forças invisíveis estão a organizar o universo a esta escala incompreensível? A nossa galáxia não é uma ilha. Somos apenas poeira, a flutuar ao longo de uma corrente numa estrutura fantasmagórica que nem sequer conseguimos ver. Número 1. A descoberta mais aterradora do Webb não é algo que ele viu. É o que as suas descobertas implicam sobre a escuridão que preenche 85% do universo. A matéria escura. Durante décadas, a teoria principal era que esta cola invisível que impede as galáxias de se desintegrarem era uma partícula exótica e desconhecida. Mas as descobertas do Webb, as galáxias impossíveis, os buracos negros que cresceram demasiado depressa, reavivaram uma teoria alternativa, muito mais antiga e profundamente mais assustadora. E se a matéria escura não for uma partícula? E se for,
buracos negros. Não os gigantes, mas sim buracos negros primordiais, forjados nos primeiros microsegundos após o Big Bang. Uma praga cósmica de monstros invisíveis. Alguns com a massa de um asteroide, outros com a de uma montanha, todos comprimidos num ponto mais pequeno que um átomo. Segundo esta teoria, haveria bilhões deles a vaguear pela nossa galáxia neste exato momento, a passar pelo nosso sistema solar, a passar por si, agora mesmo. As descobertas mais anômalas do Webb, como as galáxias que cresceram demasiado depressa, subitamente fazem sentido se estas sementes de buracos negros já existissem desde o início. O Webb pode até ter encontrado estrelas escuras, estrelas gigantes alimentadas não por fusão nuclear, mas pela aniquilação de matéria escura no seu núcleo. Pensem nisto. A substância invisível que compõe a maior parte do nosso universo pode ser um enxame de incontáveis buracos negros primordiais. A escuridão não está apenas lá fora, está aqui, está em todo lado. Os primordiais. A escuridão não está apenas lá fora, está aqui, está em todo lado. O Webb foi enviado para encontrar a luz da criação, mas, em vez disso, pode ter nos mostrado que o universo nasceu na escuridão e que essa escuridão, na verdade, do inferno de lava de 55 Cancri e a praga invisível de buracos negros que pode constituir a nossa realidade, o James Webb está a pintar um novo retrato do cosmos. Um retrato que é violento, caótico e fundamentalmente estranho. Ele está a rasgar os nossos livros de ciência, a substituir teorias confortáveis por mistérios que nos obrigam a confrontar o quão pouco sabemos. Enviamos o Webb para encontrar respostas, mas, para já, ele parece ter encontrado principalmente perguntas muito mais assustadoras. Qual destas revelações o deixou mais inquieto? Existe algum mistério cósmico que o mantém acordado à noite? Partilhe as suas teorias nos comentários abaixo. Adoramos explorar estas ideias com você. Se esta viagem ao lado sombrio da ciência o fascinou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever para mais explorações alucinantes. Obrigado por assistir.